Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 1. Prova da existência de Deus. Pergunta 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe e logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Comentário pelo Espírito Miramês do livro Filosofia Espírita de João Nunes Maia. Capítulo 4. Existência de Deus. A existência de Deus se expressa cada vez mais com tonalidades fulgurantes em toda a literatura humana, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que o Criador se encontra mais perto de nós do que nós uns dos outros. Ele é a razão do nosso viver e ainda se conclui que ele não tem forma definida e é capaz de tomar todas as dimensões na proporção das necessidades de cada criatura. Deus está no máximo, mas desce ao mínimo, desde que haja urgência na evidência de suas qualidades aos sentidos mais apurados da alma. O Senhor é a ponte de comando de todas as religiões, na feição em que estas podem se expressar onde foram chamadas a servir. Ele vigia os véus que regulam o saber dos homens ante a própria ciência, para que o equilíbrio se manifeste. Os grandes missionários registram em tudo a sua presença infalível. Todas as filosofias falam da sua presença divina pelos recursos que a linguagem alcançou, e o progresso é o seu agente revelador em todos os quadrantes do mundo. Não existe alguém na face da terra que não crê em Deus. Existem sim alguns que ainda não perceberam a sua paternidade por orgulho ou ignorância, o que deixa de ser a mesma coisa. Ele vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa um lugar no seu corpo ciclópico, na imensidão universal. E cada um, em cada coisa existente, registra a sua presença insuperável, de acordo com seu porte evolutivo. Eis aí a justiça, o próprio amor. Computando os valores e sua humanidade na cronologia peculiar aos homens, a cada dia que passa, a cada ano que corre na tela do nosso tempo, o arquiteto divino fica mais presente na nossa visão e nos fala mais perto pelos registros dos nossos sentidos. Não que o Senhor se encontre mais ou menos longe, Ele está no mesmo lugar. Nós outros que pelo despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento pelas mãos da maturidade espiritual. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nem algo que existe é órfão da misericórdia, da bondade e da presença de Deus que nos comanda a todos. Essa é a grande esperança e a grande alegria que nos impulsiona a viver. Se não é efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos que bailam nos espaços, para a mecânica das galáxias que viajam em velocidades incríveis na grande casa universal, para a vida dos sóis, para a harmonia do universo, e sentiremos constrangimento no centro da consciência em negar a existência daquele que fez tudo isso e a nós também por bondade e alegria. E quando se fala na microvida, que são caminhos diversos do macro, apresentando os mesmos roteiros do infinito, como negar aquilo que existe mais do que nós próprios? Nós, em espírito,
ainda estudamos os princípios da função biológica dos homens. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. A maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é o soma humano e os corpos espirituais a ele interligados para que o espírito se manifeste, e o espírito, essa gema divina e a harmonia de tudo que existe. Como não crer no Criador de todas essas coisas? Começa, meu irmão, a pensar pelo menos do sol que dá vida e sustenta o ambiente em que moras. Não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha, na linguagem comum, a suprema inteligência. Repitamos o que afirmou o Livro dos Espíritos. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá.